Olá, espero que esteja tudo bem do teu lado. Bem-vindo ao nosso último módulo, Limites e Alternativas ao PROCV. Nesse módulo 4, como conseguimos ver, vamos tratar de aspectos muito importantes sobre como contornar situações que podem ocorrer ao usar o VeloCap. Eu vou abrir aqui a pasta para dar uma visão dos aspectos que iremos tratar. E como uma oferta a esse módulo, nós também vamos tratar aqui de três funções que complementam as funções de procura, dentre elas uma muito famosa que é a PROCX. Vamos tentar saber quando usar e quando não usar a função proxy, que é um aspecto muito importante. Então, vamos à nossa primeira aula. Eu vou deixar essa planilha na descrição desse vídeo para o que ver. Por favor, baixe e acompanhe a aula comigo e assim teremos uma formação mais eficiente. Vou dar duplo clique aqui para o que ver limites do PROC-V. Limites do PROC-V. Vou fechar aqui essa planilha. Muito bom. Então, eu tenho aqui essa planilha onde eu preciso trazer o nome, o sexo, a data de nascimento e meu contato para esses IDs. E eu tenho aqui a planilha dados, onde nessa planilha eu tenho as informações que eu pretendo. Vamos então tentar usar o PROCV. A primeira coisa para usar o PROCV, e eu já destaquei aqui e falamos de uma forma abrangente nas aulas anteriores, é encontrar a minha chave. Uma vez que a única informação que eu tenho nessa tabela é esta, provavelmente essa devia ou deve ser a minha chave. Vou ver se eu consigo também encontrar essa chave na base de dados. Eu venho aqui, dou um clique, onde é que está ID, olha, tenho aqui um ID. Muito bem. Então, este ID é que será a minha coluna-chave. Vou destacar só para ficar com uma cor semelhante e me facilitar. Muito bom. Então, essa será a minha coluna-chave. Então, vou aqui tentar usar o PROCV, mas PROCV, usa o teu computador em português, vou clicar em Tab, valor procurado vai ser o meu ID, ponto e vírgula, vou, vou mover-me para a planilha dados, vou tentar selecionar toda a tabela. Opa, e alguém vai me dizer, olha Ventura, tu ensinaste o módulo todo que ao usar o PROCV temos que selecionar a partir da coluna-chave. Isso mesmo. Temos que selecionar a partir da nossa coluna-chave para frente. Por quê? Porque o PROCV, e esse é o limite do PROCV, só pensa da esquerda para a direita. Por isso, vês aqui essa imagem dessa menina, o PROCV só pensa da esquerda para a direita, ou seja, o PROCV não consegue olhar para trás. E uma vez que eu quero trazer um nome, o PROCV não vai conseguir trazer o nome que está atrás da coluna-chave. Só os nomes que estão à frente da coluna-chave. Vê só, eu vou tentar usar. Tudo bem, Ventura, vou selecionar daqui para frente. Ou vou selecionar daqui para trás. Muito bem. Ponto e vírgula. Qual será o número índice coluna, Ventura? Número índice coluna. Pá, nem tenho como contar. Ou seja, eu não vou conseguir contar para trás. Como é que eu iria contar? Então, esse é o grande limite do PROCV, que é o PROCV não consegue pensar para trás, é só pensar daqui para frente. Então, como contornar isso? Eu tenho algumas alternativas para contornar esse limite, porque o PROCV só vai conseguir pensar daqui para frente, ou seja, se ele, por exemplo, quer a T755, o ID T755, 754, aliás, eu venho aqui, vou destacar o foco, T754, T754, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Pô, só quero usar o filtro. T754, tenho aqui. Olha, está aqui no porto. Só vai conseguir trazer a filial, ordenado, contacto e e-mail. Não vai conseguir trazer o nome que está atrás da coluna-chave, que é essa coluna que cá está. Muito bem. Então, Ventura, sem enrolação, como eu posso contornar isso? Eu acredito que muita gente já sabe isso. A primeira técnica que eu sugiro para contornar essa questão é criar uma coluna auxiliar. Isso mesmo, eu venho aqui no princípio, vou dar um clique na letra A e vou fazer Ctrl mais para abrir uma coluna atrás. Venho aqui e agora escrevo coluna auxiliar. E até posso abrir parênteses e escrever ID, para todo mundo conseguir dar conta. Vou dar duplo clique aqui para abrir o espaço, muito bom, e venho aqui e faço uma, uma cópia, mas com ligação. Eu faço uma ligação, faço igual
ao ID que está aqui. Clico um Enter e agora é só puxar a alça para baixo. Arrasto para baixo e já tenho aqui. Então, eu criei uma coluna auxiliar. Por quê? Porque o PROC-V, e nós já falamos sobre isso, só pensa daqui para frente. Ou seja, uma vez que a chave está aqui, ele vai conseguir trazer as outras informações que estão à frente e nunca daqui para trás. Muito bem. Agora, seguramente, eu posso usar o PROC-V. Vamos lá. Vou dar um clique. Vou tirar o foco, mas para o que vê, tab, valor procurado, vai ser o meu ID, ponto e vírgula, a matriz tabela. Vou dar um clique. Agora sim posso selecionar daqui para frente. Ctrl Shift, eu quero trazer um nome, vou andar até no nome. Olha, o nome que está na 2, né? Vai ser a coluna 2. Eu já tenho aqui a minha agenda ao lado para apontar. Vou mais para frente, seleciono tudo, Ctrl Shift seta para baixo. Eu já sei que vou prender, faço F4 uma vez, F4 outra vez, ponto e vírgula, será a coluna 2, ponto e vírgula, 0, porque é uma procura exata, e eu mencionei isso no princípio, 99,96% do VLOOKUP ou do PROC-V é com correspondência exata, ou seja, é com 0. Fecho parênteses e faço um Enter. É o Antônio. Será que é o Antônio? T754, T754, aqui é o Antônio, quer dizer, está certo. Muito bom, muito bom. Vamos então também tentar puxar a alça para baixo, ou dar duplo clique aqui e completou os demais. Muito simples. A mesma coisa com sexo, só para treinar, mas para o que vê, tab, o meu valor procurado será isso, ponto e vírgula, matriz tabela, toda a minha base de dados a partir da coluna auxiliar, que é a minha coluna-chave, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita, opa, não cheguei até no sexo. É aqui, sexo é 37, terceira coluna, já está anotado, eu já sei que vou precisar aprender F4 uma vez, F4 outra vez, ponto e vírgula, vai ser coluna 3, ponto e vírgula, 0, que é a procura exata, fecho, e já está, um Enter, sexo masculino, duplo clique, e já está. Vimos como isso é simples? Muito bem. Para não me delongar muito, eu também podia aqui usar o alça, puxar a alça para frente e estaria resolvido o assunto. Muito bom. Simples assim. Então, o truque é crie uma coluna auxiliar. Eu recomendo sempre criar uma coluna auxiliar porque às vezes não nos é permitido mover essa coluna para aqui, né, porque vamos estragar a base de dados. Mas eu também podia mover essa coluna para lá. Vamos só imaginar o seguinte, eu vou duplicar essa planilha, venho, seguro Ctrl, ao mesmo tempo pressiono o botão esquerdo do mouse, deslizo para aqui, para esse lado, com um dedo apenas e agora largo. Dupliquei, né? Eu dupliquei essa base de dados. Vamos imaginar nessa base de dados, eu vou apagar essa coluna, vou dar um clique na coluna, botão direito do mouse e eliminar. Muito bom. E ao invés de eu criar uma coluna auxiliar, eu posso mover essa coluna daqui para frente, ou seja, daqui ela tem que ser a chave da minha tabela. Então vou dar um clique na tabela, Ctrl Shift seta para baixo, vou cortar com X, Ctrl X, vou repetir, vou cortar com Ctrl X e venho aqui no princípio e faço Ctrl mais. E já está. Vocês notaram que ao fazer Ctrl X e levá-la para lá, ela saiu do lugar onde estava e foi ocupar o primeiro lugar. Vou fazer Ctrl Z novamente, só para repetir. Dou um clique, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl X, venho aqui no princípio e faço Ctrl mais, certo? Que é mais eficaz do que fazer Ctrl X, colocar aqui ao lado e blá blá blá. Vamos então ao que nos interessa. Agora sim, ela já é a chave da minha tabela e me consegue trazer qualquer informação que está na tabela. Vamos aí, base, vamos até dar um nome, né? Base 2, base 2. Muito bem. Um outro nome, base 2. Muito bem. Agora sim, eu posso, por exemplo, trazer a data de nascimento usando outra base, né? Ou então vou apagar mesmo para ser mais conciso, né? Vou apagar e vou usar base 12 ao invés de dados. Mas, para o que vê, tab, valor procurado, ponto e vírgula, a matriz tabela será base 2, seleciono a partir da minha coluna-chave para frente, Ctrl Shift, eu quero trazer um nome, o nome está na 2, o nome está na 2, posso avançar, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0,
fecho e já está. Muito bem. Agora sim vou analisar para puxar a alça para baixo e também para puxar a alça para esse lado. Vamos analisar primeiro para puxar a alça para baixo. Duplo clique. Quando eu puxar para baixo, esse azul vai baixar, que é o A5. É a minha pretensão? Sim, é a minha pretensão. Muito bem, vamos agora à matriz. Clico na matriz. Quando eu puxar para baixo, a minha matriz também vai baixar aqui na base 2. É a minha pretensão? Não, eu quero que a matriz continue sendo de A1 até K52. Então, vou clicar uma vez F4, vou clicar outra vez F4. Muito bem. O 2 vai ser sempre 2 e o 0 vai ser sempre 0. Muito bem. Analisei puxando para baixo. Agora eu vou analisar puxando para a direita. Quando eu puxar para a direita, esse azul vai me seguir também, vai vir aqui na B, ou seja, vai deixar de ser A5, vai ser B5. É o que eu quero? Não, eu quero que sempre aponte para A5. Então devo prender a letra. Dou um clique aqui, faço F4 uma vez, F4 outra vez e F4 outra vez, até o cifrão estar unicamente na letra. Muito simples. Vou dar um clique aqui em matriz tabela. Quando eu puxar para esse lado, a matriz tabela vai me seguir, ou seja, vai deixar de ser A lá na base de dados e vai ser B. E não é a minha pretensão. Então, devo prender também, e eu repito, também, porque os números já estão preenchidos ou já estão presos, também devo prender a letra. Então faço F4, mais uma vez F4, F4. Agora tenho a letra presa e o número preso. Muito bem. Um Enter, agora vou puxar para baixo, duplo clique. Muito bem, agora venho aqui na parte de baixo, pressiono o botão esquerdo e arrasto para esse lado. Certo. Ventura viu tudo, Antônio, Antônio, Antônio? Sim, sim, porque a referência, ele está a buscar aqui a posição do nome. Agora é só alterar. Para não levar muito tempo pulando de planilha para outra, eu gosto de pegar a minha agenda e anotar. Eu quero sexo, data nascimento, número de filhos, contato e e-mail. Venho aqui na base de 2, sexo. Sexo está na posição 3, 3C. Data de nascimento está na posição 7. Data de nascimento está na posição 7. Data de nascimento. Estou aqui com a minha agenda a anotar. Eu quero eu quero contacto, isso, eu quero contacto. Contacto está na posição, deixa eu ver, shift, ando para a esquerda, contacto estava na posição 10, shift ando para a direita, 10, contacto 10, e eu quero filiação, filiação está na posição 8, 8C, filiação e contacto. Muito bem. Vamos então agora é só mudar a posição, que é, aqui sexo está na posição 3. Dou um clique e 3. Enter. Já está. Agora é só atualizar para baixo. Muito bem. Data de nascimento está na posição 7. Isso. Mudou aqui. 7. Mas já aprendemos também aquela técnica para não nos roubar muito tempo. Está formatado como número, vem formato como data, né? Que eu só escrever aqui data, um enter e já está. Ou seja, eu- aquilo estava como um número, né? Repito, tá como um número. E as datas são números. Venho aqui, um clique e mudo para data. Já está. Duplo clique para baixo. E número de filhos está na posição 8, né, eu vou dar um clique aqui, posição 8, 8, e parece que o número de filhos não é posição 8, deixa lá verificar. Número de filhos, que é filiação, né, 8, sim, está na posição 8, 8, é isso mesmo, 8. Sim, mas por que ele trouxe Porto? Ah, não é número de filhos, é filial, não é número de filhos, ok, certo. Estava aqui a tentar me baldar. Duplo clique, é filial, no número de filhos. Porque, ok, olha o erro que eu cometi. O número de filhos está na posição 5. Isso mesmo, o número de filhos está na posição 5. 5. Venho aqui e mudo para 5, certo? Dou um clique, duplo clique. Contacto. Contacto está na posição 10. Está na posição 10. Muito. Está aí o contacto. E o e-mail? E-mail está em que posição? Deixa lá ver. Parece-me ser o último, do que eu me lembro. Ser o último. O último, o e-mail. Estou a pegar no shift, ando para a esquerda, ando para a direita. Está na posição 11 o e-mail. E-mail está na posição 11. Muito bem. É um pouquinho cansativo, mas
Quem quiser também pode fazer assim. Eu preferia usar a técnica que aprendemos na parte 3 do nosso curso, que é a técnica de usar o mate ou o correto para me ajudar a contar a coluna e assim me facilita a contagem. Muito simples isso e já está feito. Deixa eu ver aqui. Este aqui está com contacto zero, é o Elder. Deixa eu ver aqui, Elder, contacto zero. Elder, contacto zero. Ok, porque não tem contacto preenchido. Certo, muito bem. Isso é muito simples. Então, vimos como contornar essa situação quando o VeloCap, a minha chave está no meio da base de dados, eu posso mover ela para aqui, para o princípio, vou só endireitar esse filtro, tirar o filtro Ctrl Shift L e vou aplicar novamente o filtro Ctrl Shift L, só para estar em tudo. E em alternativa eu também posso criar uma coluna auxiliar, onde eu faço igual e referencio o ID. Isso para quê? Para minha coluna-chave está aqui no princípio. Muito bem, tudo por hoje. Espero que tenham percebido e acredito que foi muito fácil essa aula. Na próxima aula vamos estar a falar sobre tratamento de erros, como resolver erros no VeloCap de forma eficiente e eficaz. Um forte abraço, espero ansiosamente pela aula 2 e até lá.